A lição de hoje me fez lembrar da minha vida, especialmente no período entre os 25 e os 50 anos, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Nesse período, eu comprei o apartamento, tivemos 3 filhos, eu fiz o meu curso superior de formação, educamos os 3 filhos, desde o ensino fundamental até o ensino superior. Casamos 2 dos filhos, compramos os veículos que precisamos ao longo da vida, fizemos algumas viagens de férias. Tudo isso eram muitas as responsabilidades, eram muitas mesmo, irmãos, e eu dou graças a Deus pelo sábado, porque nesse período o único dia que tínhamos realmente para descansar era o sábado, porque muitos dos domingos foram gastos em horas extras para poder cumprir com as responsabilidades financeiras. O título do estudo de hoje são Os anos de labor e os filhos. Eu devo dizer, irmãos, que esses meus anos, dos 25 até os 50 e poucos anos, foram os anos de labor, de muito labor. Veja, por favor, o texto da nossa lição. Deus pretendia que os seres humanos trabalhassem. Os anos de trabalho geralmente duram cerca de 40 anos. Podemos, quem sabe, corrigir aqui, duram cerca de 50 ou 55 anos. Para muitas pessoas, esse é o tempo em que as crianças estão sendo criadas e educadas e quando a casa e outras grandes aquisições são feitas. Esse pode ser um período muito intenso financeiramente. É uma época muito delicada, porque a família está aprendendo a trabalhar em conjunto. E seus membros estão criando os laços duradouros. O estresse financeiro pode destruir a união desse momento, e com frequência o faz. São muito mais estáveis as famílias em que ambas as partes têm um compromisso cristão e estão dispostas a seguir os princípios bíblicos. Precisa ser uma sociedade, irmãos, nesse período que você tem muitos compromissos, que você tem estresse financeiro, que chega ao fim do mês, ou melhor, o dinheiro acaba antes do fim do mês. Você precisa ter um parceiro, um cônjuge, que esteja absolutamente associado com você, que tenha um pensamento comum das lutas, das dificuldades, das alegrias, nas realizações e nas bênçãos. Você precisa ter alguém sócio realmente. E o plano de Deus é que você tenha um sócio, que seja com você, que seja junto com você. A Bíblia diz que o Senhor falou ao criar Eva, vamos fazer uma mulher que lhe seja correspondente, que lhe seja ajudadora. Outro verso diz assim, ou o mesmo verso noutra tradução, que esteja adiante dele, que esteja junto nos empreendimentos. Veja, irmãos, os princípios bíblicos para esse período de intensa atividade criativa e financeira. Primeiro, a responsabilidade. 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o incrédulo. É pior que o incrédulo mesmo, irmãos, porque nós vemos muitas pessoas que são incrédulas e que cuidam muitíssimo bem da família. Portanto, nós, cristãos, devemos cuidar muitíssimo bem da família para a glória de Deus. Devemos trabalhar. Provérbios 14:23. Em todo o trabalho há proveito, mas em meras palavras só conduzem à pobreza. Só conversa, irmão, só conversa, como já se diz, conversa não enche barriga. É preciso trabalho intenso. Você pode fazer um trabalho extra, você pode fazer horas extras, se você está necessitando realmente para cumprir as suas obrigações financeiras, faça. Não tenha medo, o trabalho não mata. O trabalho pode te deixar cansado, mas ele também te deixa com um sono bom. Faça tudo com esmero e com excelência. Colossenses 3:23 a 24.
que é o nosso verso para memorizar. Faça tudo com o coração. Não faça resmungando, não faça chateado. Faça tudo com o coração, como para o Senhor. É a Cristo o Senhor que estamos servindo. Nesse período, irmãos, que temos filhos pequenos, filhos em formação, nós devemos ensiná-los pelo exemplo. Propiciar um ambiente cristão, amor familiar e conjugal. Os filhos devem saber que o pai ama a mãe e a mãe reciprocamente. Que eles não são lá meramente pais que estão cuidando de crianças, dando de comer e levando para a escola, mas que eles se amam e que eles têm prazer em estar juntos. O lar deve ter um culto familiar, devem frequentar a igreja. O lar deve ser fiel a Deus. Especialmente, irmãos, eu quero salientar muito isso. O lar tem que ser coerente. O que você faz na igreja, irmãos, tem que ser coerente com o que você faz em casa. Não existe coisa mais fácil de espantar os filhos da igreja do que se o pai ou a mãe tem um comportamento piedoso na igreja e tem um comportamento irracível em casa. Cuidado, sejam coerentes. Devemos ensinar aos filhos o valor do trabalho, o prazer do trabalho e o valor do trabalho. O valor de conseguir as coisas, conseguir comprar, conseguir cumprir as necessidades por conta do trabalho. E devemos também dar aos nossos filhos uma educação acadêmica cristã. No passado, irmãos, era muito difícil você deixar seu filho na escola cristã. Havia que levá-los a internatos e tudo mais. Hoje, felizmente, temos escolas em cada bairro praticamente, para que os seus filhos possam ter uma formação acadêmica, mas uma formação integral, uma formação cristã. Entretanto, irmãos, nossa lição salienta um ponto importante. Nós não podemos ter garantia, nós não temos garantia de sucesso, por mais que façamos aos nossos filhos. Veja o texto da lição. Não importa o que se faça, não temos garantia da direção que os nossos filhos tomarão, porque é importante para que os pais não se culpem pelas escolhas erradas dos seus filhos. Muitas vezes, irmãos, você fez o melhor que pôde para o seu filho e ele tomou uma atitude errada, tomou uma escolha de vida errada. Não se culpe. As escolhas são individuais. As escolhas são responsabilidades de cada um. Mas uma coisa, irmãos, há um texto da senhora White que ela diz que as últimas orações a serem atendidas antes do fechamento da porta da graça são as orações pelos filhos, as orações dos pais, das mães, pelos filhos. Então, ore. Não deixe de orar se o seu filho, por acaso, se afastou daquilo que você ensinou. Mas tenha certeza de que o Senhor vai cuidar. E veja também como está lá em Provérbios, irmãos. Ensina a criança o caminho que deve andar. E até quando for velho, não vai se esquecer, não vai se desviar dele. Deus abençoe cada um dos lares representados na nossa classe da Escola Sabatina, cada um dos lares da igreja. O Senhor esteja com todos.